E a partir de agora, a conversa é sobre beleza, autoestima, autoconfiança e, para muitos, a realização de um sonho. Vamos falar sobre estética facial com uma grande profissional que veio diretamente da Europa realçar a beleza das nossas cuiabanas, doutora Camila Cândido. Olha, é um prazer, uma satisfação, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Doutora, você tem uma trajetória maravilhosa, eu acho assim que tem muitas histórias para compartilhar com a gente dentro do segmento, do seu segmento, da sua paixão, né? Eu quero passar em detalhes para as pessoas essa paixão que você tem na sua profissão, que eu acho que isso faz a diferença, né? Você tem um foco na harmonização facial, mas é muito mais que isso, né, doutora? Sim, eu tenho uma dedicação muito especial. É algo que eu faço assim com muito amor. Cada paciente para mim é resultados e resultados, pessoas e pessoas, né? Sim. A gente está trabalhando com a autoestima. Isso. E trabalhar com a autoestima é sensível. Demais! Né? É bem sensível. A pessoa vem com muita expectativa, né, doutora? Chega no seu consultório cheia de sonhos, como eu falei. Sim. E normalmente as pacientes, quando elas buscam o tratamento de estética facial, né? Tem essa atitude, né? Quando normalmente busca, normalmente é por ter passado por algum problema. Sério? Muito. Teve uma motivação ali? Eu brinco que o meu consultório, às vezes, ele é mais psicológico do que até mesmo de harmonização, porque é onde as pessoas conseguem ser elas mesmas, né? Verdade. Dizer o que realmente incomoda, né? E criar aquela a expectativa que vai sair de lá melhor, mais bonita. Sim. É verdade, é uma tomada de decisão que é algo que muitos ficam ali, sente aquela vontade, mas ela fica com receio, vários receios eu acho que impede, né? Muito. Mas geralmente quando tem essa motivação, algo meio que forte a moveu e ela chegou até o seu consultório. Então você precisa ter toda esse jogo de cintura, esse acolhimento, né, doutora? Com as pacientes. Fundamental. É fundamental. É fundamental porque a gente trabalha com o rosto, né? O rosto. Cartão de visita. É o que a gente vê, olha todo dia. Não tem como você acordar e não dar de cara com o seu rosto, né? Então, assim, é algo que é bem sensível. É algo que mexe muito com o psicológico, né? O medo, né? De causar algo frustrante, né? Então, assim, é muito delicado, né? Não é simplesmente vou ali preencher a boca, né? Muito mais que isso. É verdade. Doutora, você, como eu falei na apresentação deste programa, a doutora veio diretamente da Europa para Cuiabá realçar a nossa beleza aqui, com muita bagagem, com muito conhecimento. E você fez várias especializações, mestrado fora, e agora retornou a Cuiabá. Mas eu quero saber um pouquinho de toda essa experiência que você teve na Europa. Olha, essa experiência foi, assim, fundamental. Porque lá na Europa nós temos toda a tecnologia disponível, né? Em termos de aparelhos, em termos de Estão na frente mesmo. né? Exato. Produtos tecnológicos. E nós, brasileiros, temos a mão de obra, né? Que é o feeling, que é a delicadeza, que é a habilidade. Então, assim, foi muito bom, maravilhoso. Então, a gente hoje está trabalhando com todas as tecnologias, ultrassom microfocado. Essas associações são muito importantes nesse segmento, né? Exatamente. É aí que está a perfeição, né, que não, da harmonização. Porque a gente associa os tratamentos para que não fique artificial, para que não perca característica, né? E que a gente faça a valorização da individualização da característica, né? A harmonização seria isso também, né? Exato. Realçar a beleza que já existe, realçar o que é bom. Também tem a questão da simetria, do preencher, do dar volume. A harmonização, ela engloba o rejuvenescimento, o embelezamento e pequenas assimetrias, né? Como, por exemplo, pacientes que têm
um pouco de retração do mento, né? Sim. E eu sou ortodontista também, então aí você vai lá, coloca 1 ml de ácido e consegue resolver algo que o paciente talvez só resolveria com uma ortognática. Isso, né? nossa. Isso é maravilhoso, Com certeza, né? Para mim que sou ortognática para mim que sou ortodontista, né? conseguir colocar aquele paciente com um perfil, né, maravilhoso, com menos material. Esse foi o fundamental dos estudos na Europa. Sério, doutora? Eles são mais minimalistas, né? Então, Olha assim, só. é menos material e mais resultados, né? A Rússia, né, por exemplo, as técnicas russas, elas buscam isso, né? Te trazer mais resultado com menos material. Isso é bom para o profissional. Com certeza. E para o paciente que investe menos. Com certeza. Doutora, então, essa experiência que você foi buscar, o que te motivou? Olha, eu sou uma paciente que passei por todas as necessidades da harmonização. Adorei. Eu fiz cirurgia ortognática, que não foi bem sucedida, né? Então eu sempre tive meio que um trauma com o meu rosto, porque eu tinha atresia de maxila, de mandíbula. Então, quando eu achei, sabe, esses detalhes que é a harmonização conseguia trazer para o meu rosto, sem eu ter que me submeter a outra cirurgia ortognática para tentar resolver aquela que não foi bem sucedida, né? Isso foi um dos meus principais pontos. Foi uma experiência sua mesmo, de vida, né? Própria. Sim. E depois, há uns 10 anos atrás, também eu já tive um câncer na tireoide, né? Que isso é fundamental. Por quê? Essa descompensação hormonal que nós mulheres passamos é crucial para diminuir o colágeno, né? Para fazer com que os produtos não sejam muito otimizados. Então, tudo isso tem um diferencial. Então, com a minha própria experiência, eu fui buscando aperfeiçoamento, né? Então, tudo que tinha de novidade, hoje, tudo que tem de novidade, eu estudo, eu vou atrás, para poder proporcionar para os pacientes tudo de melhor, sim, sem frustrar. Com certeza, doutora. Eu acho que é até importante ressaltarmos isso. Lógico, falamos da sua experiência fora, que é algo assim muito importante, que diferencia o profissional, né? Sim. Esse conhecimento é algo que diferencia o profissional. Isso é muito importante porque eu acredito que a segurança nesse segmento é tudo, né? Você buscar um profissional sério. Mas, como eu te falei, a sua paixão, o seu foco na harmonização, te diferencia no mercado, né? É assim, eu costumo falar que eu sou uma dentista que não vejo dente há uns 8 anos. Eu só, assim, trabalho com harmonização já tem bastante tempo, né? Então, lá na Europa, eu comecei fazendo o primeiro curso e fui especializando, fiz um mestrado na Espanha em medicina estética e lá... Assim, a harmonização, ela é para quem gosta de estudar, sim, né? Na minha área é maravilhoso, porque todo dia é um produto novo, você tem que tomar cuidado com o marketing, né? Que lançam vários produtos que são a mesma coisa, com nomes diferentes, né? Que faz e esse mercado está bem aquecido nesse sentido, exato, né, doutora? Faz o paciente se encantar, né? O produto tal, que é a mesma coisa do procedimento tal. Então, isso requer muito estudo, né? Entendo. Nós não somos aplicadores de produto, né? Nós temos que saber usá-los, quando usá-los e onde usá-los. Acho que isso faz a diferença no resultado final. Com certeza. Doutora, a harmonização facial, muita gente fala, harmonização, vamos harmonizar. Ela compreende vários procedimentos, né? Sim. Tipo, a própria toxina butolínica, ela faz parte dessa harmonização. Sim. É aquilo que eu falei, né? A harmonização, ela é rejuvenescimento e embelezamento, né? Então, a toxina, ela entra de duas formas, né? Como a prevenção do envelhecimento, quando o paciente começa a fazer para que as rugas que são tratadas, que são adinâmicas, não ficam estáticas, né? E quando a paciente começa a fazer mais cedo, ela já trabalha com essa prevenção. Depois, quando a paciente já está um pouco com a pele um pouco mais madura e começa a fazer um pouco mais tarde, a gente vai tentar reverter, né, as rugas que já estão estáticas e tratar com a toxina para não ficar aquelas ruguinhas, né, mais marcadinhas. Então, ela entra como rejuvenescimento e embelezamento, levanta a sobrancelha, abre mais o olhar,
né? A gente consegue reverter um pouco daquele sorrisinho caidinho. Trabalhamos em ponta de nariz, que é o embelezamento. Sim. Eu sou super fã da toxina botulínica. Ai, Nossa amo. senhora, mudou o mundo, não é verdade? Eu adoro. Fora a toxina botulínica, tem o preenchimento, né, com Sim, ácido hialurônico exato. também, que faz parte dessa harmonização. Sim, sim, sim. Aí os preenchimentos, ele entram como volumizadores, né? Ou seja, a gente vai utilizá-los em caso de embelezamento e também de rejuvenescimento, né? Quando há aquele necessidade de repor volume perdido, quando o paciente vai envelhecendo, a gente vai perdendo Sim. os coxins de gordura, né? Então eles são para reestruturação, eu utilizo muito para reestruturar. Então a harmonização, ela é procedimentos, são vários, né? Entendi. Então, o que aquela paciente precisa? Repor volume, repor espessura de pele, tratar a simples ruga dinâmica, né? Que é o Botox. Os fios de PDO, ele inclui também? Exato, também A doutora faz também parte. faz? Amo. Eu quero falar sobre todos os procedimentos que a doutora Vamos faz, falar. mas logo na frente. Eu sei Sim. que tem muito mais que harmonização, né, doutora? Sim, então, sim. os fios de PDO a doutora faz também? Eu Faço também sou também. fã desses fios. Adoro. Muita gente elogia muito. É bom. Os fios, eles vão servir para fazer a retração tecidual interna, né? Vão fazer aí eu costumo falar que é colocar no lugar aquilo que está caindo, né? Sim. Então a gente vai fazer essa reposição tecidual e o estímulo de colágeno dos fios, que é maravilhoso, né? Os fios, eles já são muito antigos, usados nas cirurgias plásticas. E os coreanos foram lá, observaram que em volta desse fio estimulava o colágeno. Então ele foi associado para estética, né? Temos os fios lisos, que só são os estimuladores de colágeno. Hoje já são multifilamentados. Utilizamos também para preenchimento de olheira, maravilhoso. Você falou dos coreanos. Eles colocam mais de 100 fios, né? No Não, rosto, que é uma coisa... porque aqui assim, tem uma associação com o bioestimulador, né? Eu já Exato. pesquisei muito sobre. Exato. Aqui a gente faz a associação e também na Coreia é muito barato, né? Sério, doutora? Existe também essa diferença. Lá Sim. é muito barato. Então, assim, eles usam fio lá, a rodo, corta, joga no chão, né? Nossa! Diferente da gente, que tenta fazer, Sim. volta o fio, coloca de novo para tentar aproveitar ao máximo, porque aqui o custo-benefício dele já é um pouco maior. Entendi. Mas sim, a associação fica muito mais bonita, mais natural. Aqui geralmente é associado com o bioestimulador, e o Depende bioestimulador, da causa. ele também faz parte da harmonização? Faz também. Olha. Todos esses procedimentos, a harmonização, ela é um conjunto de procedimentos, né? Sim. Então vai depender da necessidade. Às vezes o fio ele é associado com o ácido, às vezes com o bioestimulador, ultrassom maravilhoso também para fazer essa associação. Então vai depender da necessidade de cada paciente, da resposta dos pacientes em relação aos procedimentos propostos. Eu assisti um vídeo da doutora, inclusive, ela falava dos fios. Sim. Aí ela falou bem assim, nossa, e para dar o toque final... A cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo, na pontinha do nariz. Eu falei, nossa, que maravilhoso, eu nem sabia que podia colocar os fios. Sim, a gente coloca no nariz. Inclusive, nós vamos perdendo, né, o colágeno. Sim. E a pontinha do nariz, ela vai caindo. Ela cai mesmo? Cai com o envelhecimento. É o famoso bruxinha, né? Cai a ponta do nariz, aumenta a orelha. Sim. Então, a gente visualiza aquela bruxinha, que já é velhinha, né? Então, a ponta do nariz, ela vai caindo sim. E a gente pode fazer essa associação do fio com o ácido hialurônico também, né? Para reestruturar. O fio, ele entra como a reposição e o estímulo de colágeno. Então dá uma iluminada no dorso do nariz, fica lindo, fica maravilhoso. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com essa conversa muito interessante com a doutora Camila Cândido. Doutora, tem algum procedimento de harmonização que a doutora não faz? Tem. Tem? Tem. Qual? Eu não faço a lipo de papada
Lipo de papada. É mecânica. Sim. E não faço a bichectomia. A bichectomia também, as duas são inclusas no procedimento da harmonização. Da harmonização, sim. Entendi. Essas a doutora não faz. Eu opto por não fazer procedimentos que não são reversíveis. Entendi. Né? É uma opção minha. Sim. Né? Eu opto por fazer os procedimentos que são todos reversíveis, né? O ácido hialurônico, eles são reversíveis, os fios, eles são absorvíveis, né? Eu não trabalho com os fios, porque existem fios também que não são absorvíveis, né? Sério? É tipo, Exato. faz o procedimento e ele fica? Existem fios que não são absorvíveis. Eu não trabalho com esses também. Porque é aquilo que eu falei, para mim o rosto é sensibilidade. É verdade. E nós vamos passando por uma transformação, né? Então, assim, a gente vai mudando, né? O rosto com 30 anos ele tem uma característica, com 40 anos ele tem outra característica, com 50 ele tem outra característica. Então, eu acho que a gente respeitar essa característica é importante. E os procedimentos que não são reversíveis, eles não dão essa opção, né? Com certeza. Da gente ir trabalhando a característica individual conforme a idade. Que eu acho que o legal é a sua amiga chegar para você e falar: Elga, você tá linda, você tá nova, né? Não chegar em você e falar assim: Elga, você fez um preenchimento aqui, né? Eu acho que isso que é legal. Verdade. Né? Mas, infelizmente, nessa questão de harmonização, as pessoas perderam um pouquinho, né, a mão em relação a isso. Chegam eu falei, inclusive, quando eu conversei com a doutora antes, no nosso primeiro encontro, chegam com uma boca. Já aconteceu isso, doutora? Olha, eu quero essa boca, doutora Camila. Aconteceu sim, já? Sim, a boca da Angelina Jolie né? Tá em primeiro lugar. E assim, claro que isso... Existem profissionais que tentam fazer, mas é característica individual, né? Sim, então, toda uma estrutura, existe, né? Difícil. As proporções, né? Que a gente tem as proporções do embelezamento, né? Tem os traços do embelezamento. Então, a Angelina Jolie é uma mulher que a gente olha, nossa, que mulher linda. Então, a gente sabe quais são aqueles traços que realça a beleza dela, né? Sim. Então, às vezes, é um paciente que tem as medidas que não comportam uma boca muito grande, então não vai ficar bonito, né? Sai da proporção. Beleza é equilíbrio, né? Exato. Então não tem como, você tem que respeitar a sua... Exato, e às vezes já é uma mulher muito bonita, não tem necessidade de ter um lábio grande, né? Então, ter um lábio grande não significa ser bonita. Isso. Né? Isso aí é questão de característica. Agora, sim, quando a gente vai perdendo a estrutura dos tecidos, né? Então, quando eu era mais nova, eu tinha uma boca maior e ela foi diminuindo, né? Então, a buchinha. Exato. Sim. Aí a gente estrutura de acordo com a característica do paciente, que é uma paciente que fica legal, né? Uma boca um pouco maior. E é algo que faz uma diferença também? A doutora faz a boca? Faço. Olha, que maravilha! Ai, sério? Eu faço a minha boca. Mas tá bem natural. Eu faço meus cílios. Olha que maravilha! Eu faço meu nariz. Amo. Nossa, doutora, eu conversando com uma paciente sua, inclusive, no dia que eu também te conheci, conversamos sobre uma questão que é um diferencial muito grande, que eu quero compartilhar com o nosso telespectador, porque eu acredito que tem muitas mulheres que deixam de fazer procedimento por medo da dor. É muito. Muitas deixam. Muito. Tem realmente, a dor é algo que afasta essa possibilidade da pessoa mudar a vida dela. Sim. Porque quando você está com a autoestima alta, você é mais autoconfiante, todos os outros segmentos da sua vida, eles se abrem, eles ficam melhor. Sim. Então, quando você sana esse problema da dor, pode abrir uma possibilidade muito grande para muitas pessoas que estão nos assistindo. Sim, sim, sim. A questão da dor, ela é muito comum, né? As pacientes chegam, eu quero fazer, mas dói, né? Ou, a minha amiga fez e diz que dói, né? Sim. Então, assim, nós, dentistas, temos esse diferencial que é os bloqueios faciais, né? Então, Olha a gente só. tem ali a habilidade para essas anestesias, né? E também a questão da técnica, né? A expertise do profissional em fazer com que use agulhas diferentes, técnicas diferentes, né? Para determinadas anestesias e fazer com que o procedimento seja o mais confortável possível. Doutora, a agulha, olha, a doutora falou uma coisa que me chamou a atenção. Sim. A agulha é mais fina ou uma agulha diferente, que eu acredito que seja,
faz a diferença nessa questão? Faz sim a diferença. Olha só! A gente, os dentistas, trabalhamos com carpule, com aquela anestesia intraoral, né? Fazemos a anestesia toda intraoral. Então, a gente faz aquele bloqueio com aquela anestesia. Quando é procedimentos extraoral, como, por exemplo, os fios, eu faço ainda anestesia tópica, antes da agulhinha, né? Então, assim, todos esses cuidados fazem a diferença na hora de proporcionar o conforto pro paciente. Gente, mas que maravilha, né? Você poder fazer um procedimento e não sentir a dor é maravilhoso. Não, isso... E assim, você já vai trabalhando a mente, né? Quando já, você busca... E já vem por mim, que sou uma paciente extremamente sensível. Sério? Como eu faço os procedimentos em mim, então eu tenho todas as técnicas para evitar a dor. Maravilhoso. Doutora, lá no seu consultório eu sei que você faz vários procedimentos, além da harmonização? Não, eu Tudo hoje dentro da harmonização. Só trabalho com a harmonização. Quais são os procedimentos? A doutora poderia falar? Falo. A gente tem o trabalho com a toxina, os preenchimentos, o PRF, que é um tratamento autólogo, né, que é feito com o sangue. PRF? PRF, que é o plasma rico em fibrinas. Eu vi mais ou menos, eu não tenho muito conhecimento, nunca fiz, mas você retira o próprio sangue? A gente tira o sangue, centrifuga e injeta as plaquetas. Olha que legal. Né? Então, assim, para melasma ele é maravilhoso, para tratamento de vascularização, né, olheira que é muito escura, ele é muito bom. Nossa. Então, assim, existem várias indicações, né? Sim. Trabalho também com ultrassom microfocado, que é o para flacidez? Exato, para flacidez, retração de tecido. De para papada ele é maravilhoso, porque ele quebra, né, a gordura, define a mandíbula, muito bom. Trabalho com jato de plasma, trabalho com todos os bioestimuladores, preenchimentos, né, todos os tipos de preenchimento, fio de PDO. Gente, hoje em dia a gente temos assim várias opções, né? Exato. E por isso é algo que a gente precisa ressaltar também é sobre a questão que a doutora pontuou muito fortemente sobre que cada indivíduo tem uma genética diferente, nós somos diferentes. Sim. E cada um se adapta ao procedimento de forma diferente. Aos tratamentos, exato. Né? Então, eu falo, os tratamentos, eles têm que ser personalizados, eles têm que ser individual, justamente por isso. Há pacientes que respondem muito bem ao bioestimulador tal, e outro paciente responde muito melhor ao bioestimulador X. A diferença de marca, a doutora diz? É isso? Não a marca, é Sim. A composição. A composição. Né? A hidroxidopatita, o ácido polilático, as composições deles, né? Sim. E também vai depender daquilo que o paciente mais necessita, né? Se é mais espessura de pele, se é mais posicionamento. Então, vai ter respostas diferentes. Então, por exemplo, há pacientes que a gente faz o fio e volta, eu não gostei muito do resultado. E há pacientes que têm um resultado fantástico, né? Sim. Então, a gente vai montando o planejamento de acordo com a resposta do paciente ao tratamento proposto, né? É algo que meio que tem que ter uma paciência, né, doutora? Exato. Você realmente vai lá e faz um planejamento Exato. Para chegar a um resultado. Exato. Muito comum a paciente chegar, né, e falar, a minha amiga fez os fios e eu amei o resultado, quero fazer também. Então, às vezes, para ela era indicado, para você Sim. não é. Então, isso é muito, muito relativo, né? Com às certeza. vezes o paciente já chega, eu vim fazer o Radiesse. Né? Mas por que você quer fazer o Radiesse, né? Então, as alternativas, né? A gente tem muitos tratamentos para as diferentes queixas, Sim. Os diferentes resultados. E também algo que eu particularmente acho muito importante, que é a disponibilidade financeira do paciente. É verdade. Né? As disponibilidades financeiras são diferentes, né? A vontade de ficar bonita é igual. Sim. Né? Então, a gente tem vários tratamentos para a gente conseguir colocar de acordo com aquela disponibilidade individual também. E esse leque muito grande de procedimentos te dá essa oportunidade? Me dá essa oportunidade, né? De fazer
chegar no melhor resultado Isso. possível, de acordo com aquilo que incomoda, com procedimentos que são mais baratos, acessível financeiramente. Doutora, é tão importante falar sobre isso, porque geralmente quando fala de harmonização, fala desses procedimentos, muitas pessoas acreditam que não é para ela, porque não cabe no bolso, porque a realidade dela não condiz. Então, não é bem assim? Não, não é bem assim. Nós temos várias opções para poder... Primeiro, para a gente tentar fazer com que aquele resultado chegue no mais natural possível, né? Sim. E depois, para justamente isso. Então, às vezes, a paciente ela não tem a disposição de estar fazendo um Radiesse, mas ela pode estar fazendo um Phenolite. Olha. Né, que é um tratamento maravilhoso. Já ouvi falar muito. Indicações diferentes, porém a gente consegue fazer aquela adaptação ao que o paciente tem disponibilidade de fazer. Doutora, você fala tão bem, né? Obrigada. Sobre tudo, você fala super bem, você vê que é algo que você ama fazer. Amo. E eu acredito que trabalhar devolvendo essa autoestima para as pessoas é um retorno de energia maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Assim, graças a Deus, eu só tive boas respostas em relação à autoestima das pacientes, porque é muito importante o profissional já detectar isso na primeira consulta, Sim. né? O que o profissional o que o paciente está buscando e qual a expectativa do paciente em relação aos procedimentos. Isso é muito importante, porque se às vezes o paciente vai com uma expectativa muito grande, você consegue fazer com que ele espere o resultado que você pode proporcionar, né? Então, dentro da realidade, né? Isso faz parte do resultado, né? Sim. Então, às vezes o paciente chega e acha que é o que a gente estava falando, vai sair com a boca da Angelina Jolie. Não é assim, né? Então, a primeira... Tem que ter muita meio psicóloga também, né, doutora? É o que a gente mais é. Com certeza. É muito importante. Então, assim, a primeira consulta é fundamental para que a gente possa fazer com que o paciente entenda a expectativa daquele procedimento que ele está buscando. Doutora Camila Cândido, olha, eu estou sabendo um pouquinho mais da sua trajetória, dessa paixão profissional que você tem, Sim. desse propósito de transformar a vida das Sim. pessoas, trazendo essa autoestima, essa autoconfiança, transformando de verdade a vida, Sim, né? sim. Que eu acredito que, como eu falei, para muitos é um sonho você se olhar no espelho e E quando a gente está bem com a gente mesmo, Isso. tudo ao redor funciona. Tudo fica melhor. E eu vou ter a oportunidade e o prazer de te ter novamente Sim, aqui no programa. E a sim. gente vai passar muita informação juntas. Sim, sim. Esse é só o pontapé inicial, Sim. né, dessa jornada. E logo na sequência a gente vai abordar em detalhes cada procedimento. Então eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Eu que agradeço. De você trazer toda essa informação e esse conhecimento engrandecendo o nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E até a próxima, né, Até. doutora?